em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Para nós é uma alegria poder se comunicar com a amada Igreja do Senhor e com todos que esse sistema de áudio e vídeo possa alcançar. Nosso pedido a Deus é que todos sejam corajosos nesses tempos difíceis
em que estamos vivendo hoje. E não há mais nada encorajador no mundo do que a palavra de Deus. Ela nos encoraja, ela nos dá fé, ela nos anima em meio à incerteza, em meio à falta de esperança que o mundo está. É ela a nossa ascensão de esperança. E é através dela que iremos aprender aqui um pouco sobre o que Jesus determinou para os seus filhos, para que pudéssemos estar vitoriosos até nesses tempos difíceis. Vou abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vou ler do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás Israel, o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto o Senhor Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Louvado seja a palavra do Senhor. Vamos orar? Pedir a Deus a direção para que Ele possa entrar no nosso coração com toda liberdade. Abre o seu coração para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de tudo que está acontecendo, Senhor, mas vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Perdoa nossos pecados, todas as nossas faltas de pensamentos, de palavra e de omissões. Mas nos dê poder, Senhor, para testemunharmos o Evangelho da salvação, o Evangelho da paz, o Evangelho da libertação, que é o Evangelho da palavra nata do nosso Deus. Nos ajuda, Senhor, porque somos pequenos, somos falhos, somos muitas vezes ingratos, somos frágeis, Senhor. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. A Ti oramos em nome dEle, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Certa vez, um rabino que sobreviveu ao massacre genocida nazista, ele escreve uma citação muito bonita. Ele diz que lá em Auschwitz, era um campo de concentração na Polônia, onde é o campo de concentração mais falado, mais conhecido. É o campo de concentração onde tem os maiores registros da tortura de um sistema político enfatizado em uma pessoa, enfatizado em um mito, enfatizado em uma pessoa que é erguida pelos homens, que foi Adolf Hitler, aí na Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o seguinte: Auschwitz é onde os 10 mandamentos são feitos ao contrário. A ausência de Deus, a aparente ausência de Deus nos preceitos morais de uma sociedade desmoralizada, de uma sociedade sem Deus, ela pode fazer coisas terríveis aos seus semelhantes. Auschwitz, para esse rabino, foi um lugar onde o homem mais desobedeceu a Deus, fazendo as piores atrocidades com o seu semelhante. Mas na palavra de Deus que lemos aqui, quando os seus apóstolos estavam reunidos e o Senhor Jesus começa a dar as últimas instruções e fala de muitas coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo, nesse instante os seus discípulos perguntam sobre que tempos, que épocas, que todas as coisas que o Senhor citou iriam acontecer. Jesus repreende os seus apóstolos, dizendo que não competia a eles, isto é, não competia a nós, saber épocas, porque o Pai reservou exclusivamente a sua autoridade. Estamos vivendo os tempos mais difíceis da nossa geração,
tempos que vai ser contado de histórias em histórias, tempos que vai ser escrito em nosso coração principalmente, mas eu creio que vai ser escritos em livros, vai ser visto em mais vídeos. Hoje, com nossa tecnologia muito mais avançada, temos mais registros daquilo que é a verdade, mas também daquilo que é mentira. Mas diante disso tudo, Jesus dá um poder, ele dá um mandato pleno a todos os seus discípulos. Resumindo, Atos 1:8 é o cerne de todo o poder que emana de Deus sobre os seus filhos. Quando ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Somos hoje, meus amados irmãos, as testemunhas de Deus nesses tempos de agora. Somos nós que devemos pregar o Evangelho, mesmo com os nossos templos fechados, mesmo com o coração do ser humano amedrontado. É a maneira mais eficaz de se falar a verdade de Deus, diante de uma impotente universal, onde os homens não sabem muito o que fazer, diante de um ser invisível, praticamente molecular. Mas diante do invisível, mais real, que é o nosso Deus, nós podemos ser exatamente o que Jesus nos determinou. Logo após essas instruções de Jesus, lá na frente, você vai ver aí em Atos 2, a descida do Espírito Santo, onde os apóstolos falam em línguas, interpretando as Escrituras Sagradas para aqueles que ouviram. E a palavra de Deus nos diz que o discurso de Pedro foi um dos maiores discursos de um discípulo do Senhor Jesus. Porque o que ele falou não vinha dele. O que ele falou não vinha do ego humano, não vinha da intelectualidade humana. O que ele falou vinha de Deus. Quando o nosso discurso de testemunhas de Cristo vem de Deus, meus irmãos, nós temos poder para mudar qualquer situação, poder para mudar qualquer sistema que o mundo atroz vem contra a gente. Basta nós sermos testemunhas fiéis de Deus. Esse é o chamamento do Senhor: sede minhas testemunhas, porque já desceu sobre vós o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da promessa, que é o Espírito da esperança, que é o Espírito da perseverança, que é o Espírito da força, que é o poder de Deus em nós. Somos agora não mais simples seres humanos como cristãos, nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que ser a experimentação da adoração a Deus. Nós temos que ser adoradores que vivem agora não numa adoração superficial, mas naqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa agora é o nosso chamamento. Somos as testemunhas de Deus, recebemos o Espírito Santo. Somos agora não em Samaria tão somente, não na Judéia, mas agora até os confins das terras, a proclamação do Evangelho está sendo feita. A nós compete ouvir a palavra de Deus e proclamá-la e vivê-la, viver a verdade que vem do Senhor Jesus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, vocês já foram libertos. Não podem estar mais acomodados no sistema desse mundo. Nós temos que estar dispersos por esse mundo, com um único propósito: de pregar o Evangelho da salvação, de proclamar e viver com a autoridade que vem do Senhor. Jesus Cristo, quando disse que receberíamos poder ao descer sobre nós esse Espírito Santo, que era Ele próprio, Ele promete e cumpre a sua palavra, quando Ele disse: estarei com vocês desde o começo até a consumação dos séculos. Deus está conosco, meus irmãos, e não devemos temer a nada, nem a morte, nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem os sofrimentos que vai vir. Mas aqueles que estão em Cristo só têm uma opção: ser forte. Não é momento de pessoas fracas, de pessoas sem esperança. Nós temos que ser fortes. E além de fortes, nós temos que ser corajosos. Corajosos em ter uma vida compactuada, não com esse mundo,
mas compactuada com Jesus. O pacto que Jesus fez conosco não foi um pacto selado com cera, não foi um pacto com aperto de mão. O pacto não foi um contrato escrito com regras humanas. O pacto que Jesus fez com a gente foi um pacto de sangue. Foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, foi o Cordeiro mudo que foi à presença dos seus tosqueadores, entregando sua vida por causa dos nossos pecados. E nós temos que entender, que meus irmãos, que os nossos olhos não estão fitos naquilo que já foi, mas naquilo que vai vir. Aqui, quando lemos esse texto, vemos que os apóstolos ficaram olhando para o céu, com um olhar saudosista, olhando para o Jesus que ia, olhando para aquele que estava com ele, agora não está mais. E repreendidos pelos varões, pelos anjos, que disse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes. Nós devemos aguardar não a ida de Jesus, que ele já foi, não devemos ser saudosos com a partida do nosso Mestre Jesus, mas devemos ser esperançosos e convictos da sua volta. Espere a volta de Jesus, espere a volta de Jesus, meus amados irmãos, e espere cheio de graça e de poder, porque já desceu sobre nós o Espírito Santo e hoje nós somos as testemunhas de Deus para esse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace e que Deus te faça corajoso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Que essa palavra entre no seu coração e faça morada permanente. Amém. Um abraço. Onde eu desejo estar, há uma voz que é como o som de muitas águas, eu anseio escutar. Eis-me aqui, eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui, e eu sou teu pra sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Onde eu desejo estar, há uma voz
de muitas águas eu anseio escutar. Eis-me aqui, e eu sou teu pra sempre. E eis-me aqui, e eu sou teu pra sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Eu vou perder pra o teu amor, e eu vou deixar tua glória reinar. E eu vou perder pra o teu amor, e eu vou deixar tua glória reinar. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.